Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando acerca da caminhada pela fé. Pela fé. E hoje nós vamos estudar o versículo de número 5 e 6 do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, versículo 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos orar? Peça que Deus, na sua infinita graça e bondade, fale ao teu coração, à tua vida nessa noite. Fechamos os nossos olhos. Oremos ao Senhor, pedindo que Ele, mediante a ação preciosa do Espírito, possa falar ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom saber que o Senhor nos deu a fé para apropriar da salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Como é bom saber que pela fé estamos caminhando rumo à eternidade, sabendo que o Senhor está em nós, persevera em nós, e a obra que o Senhor começou, com certeza, irá ser completada. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque nessa caminhada o Senhor tem suprido, sustentado, guardado, dirigido a nossa vida em todos os momentos. E agora, Deus, quando abrimos a Tua palavra viva, palavra eficaz, palavra inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, que essa palavra lida possa falar ao nosso coração, possa trazer luz à nossa vida, para que essa caminhada com o Senhor seja uma caminhada em harmonia com a Tua vontade, para que a Tua palavra, Deus, alcance êxito. Peço-te que o Teu Espírito esteja me usando, ungindo a minha mente, os meus lábios, a minha vida, para que eu seja instrumento da ação, como transmissor da Tua palavra nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, pela fé, nós vamos ver que Enoque andou com Deus. A nossa caminhada, o nosso dia a dia, a nossa vida, é como um caminhar, é como um andar. E esse andar, o apóstolo Paulo sempre vai nos chamar a um andar de acordo com o querer de Deus. Um andar como sábio, para remir o tempo nesses dias maus. Andar como filhos da luz, em tempos de tão densas trevas.
andar em amor, no mundo marcado pela mágoa, pelo ressentimento e pelo ódio. O andar sempre indica algo que indica o curso geral da vida como um todo. E dois homens se destacaram nesse andar. Quando você lê as Escrituras Sagradas e a expressão andou com Deus, ela só é utilizada para dois homens, Enoque e Noé. Homens que, pela fé, agradaram a Deus. Homens que, pela fé, eles honraram a Deus, em meio a uma geração que estava pervertida, corrompida e corrupta. Homens que, pela fé, preferiram abster das iguarias do mundo e se alimentarem das riquezas, dos tesouros, das insondáveis riquezas de Deus. Enoque e Noé. Quando você olha esse texto que nós acabamos de ler, e abre lá em Gênesis, no capítulo 5, versículo 17 até 24, você vai ver que praticamente toda a história de Enoque, ela é contada em alguns versículos, algumas frases. E a mesma história narrada em Gênesis aqui está aqui, só que em palavras diferentes. Dizendo que Enoque agradou a Deus, teve o testemunho de ter agradado a Deus. Em Gênesis, duas vezes vai pontuar: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E de repente já não era mais. Já não era encontrado mais entre os mortais. Porque Deus o trasladara. Porque Deus o havia tomado para si. Enoque, queridos, era filho de Jared. Jared viveu 962 anos e morreu. Enoque teve um filho. Depois de 65 anos de vida, ele teve um filho, ao qual ele colocou o nome de Metusalém. Metusalém viveu 969 anos e morreu. Os homens que mais viveram sobre a face da terra são Jared, pai de Enoque, que viveu 962 anos. Metusalém, filho de Enoque, que viveu 969 anos. E é interessante que você lê Gênesis 5, você vai ver que Enoque viveu apenas metade dessa idade aqui na terra. Enoque viveu entre os homens 365 anos. Um jovem de meia idade, como se fosse hoje, né, seria entre os 35, 40 anos, tendo a perspectiva de vida aí de 70, 80, depois câncer e infarto. Então, o pai morre com 962, o filho com 969, mas o grande diferencial de Enoque é que Enoque não morreu. Aprove a Deus que, aos 365 anos, Deus o tomou para si. Deus o trasladou. Deus o arrebatou para Ele mesmo. Queridos, o Gênesis capítulo 5, ele traz esse registro da genealogia de Adão, a partir de Sete, que vem como substituto de Abel, adorador, homem de Deus,
De Sete vai vir Enos e toda a geração de homens de Deus, e dessa linhagem vai nascer o Messias. Enquanto o autor sagrado registra, Moisés registra a história, a genealogia de Adão a partir de Sete, ele então abre um espaço para contar em 4 linhas a história de Enoque. A história de Enoque se resume da seguinte maneira: Enoque nasceu, Enoque viveu 65 anos, teve um filho. Enoque andou com Deus. Enoque viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus. Enoque já não era mais, porque Deus o tomara para si. Sem biografia, sem história nas Escrituras, sem grandes holofotes. Você não vai ver na história de Enoque sendo usado para jorrar água da rocha, fazer o mar se abrir, fazer atos espetaculares, sobrenaturais. Enoque viveu uma vida simples, comum, mas algo de muito precioso achado na vida de Enoque. Tem o testemunho dado por Deus de que esse homem andou com ele, de que esse homem agradou o coração de Deus. Enoque, na sua vida comum, sem notoriedade, sem fama entre os homens, mas com o coração pulsando, em harmonia com a vida de Deus. Ele teve uma vida caracterizada pela fé. Não fé na fé, mas uma fé simples e pura em Deus. Uma fé simples e pura no Deus das Escrituras Sagradas. Um homem que caminhava olhando não para a fé, mas olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. E foi através desta fé pura e simples que a vida dele é marcada como alguém que andou com Deus. Alguém que teve comunhão com Deus. Alguém que gozou da intimidade com Deus. Alguém que agradou o coração do Senhor. Foi através dessa fé de Enoque, que andou com Deus, que a gente vê histórias também de homens como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que também não temeram, pela fé não temeram nada, nem a fornalha de fogo ardente. Temeram Deus, mas não temeram o rei, não temeram a fornalha aquecida 7 vezes mais. E testemunharam, aqueles 3 homens testemunharam para o rei e para toda a Babilônia, dizendo: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses homens não foram trasladados.
Mas esses homens não morreram na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Aliás, nem um fio de cabelo deles foi queimado, porque aprouve a Deus, na sua providência e graça, livrá-los daquela fornalha de fogo ardente. Homens que pela fé, queridos, agradaram a Deus, não temeram arriscar a própria vida, mas não se dobrarem diante de outro Deus, não se dobrarem diante de ídolos, mesmo sabendo que isto poderia custar-lhes a vida. Pela fé, esses homens agradaram a Deus. Pela fé, Enoque agradou a Deus. Isso mostra que nas Escrituras Sagradas, que fé não é sentimento. Fé é atitude. Fé é postura. Nós vivemos um momento na nossa história onde urge uma caminhada da igreja com uma fé corajosa, com uma postura de sal nesse mundo, com uma postura de luzeiros a brilhar em trevas tão medonhas nesse mundo no qual nós estamos inseridos. Então nós tiramos uma lição aí, queridos. A fé, a caminhada pela fé, não traz glória entre os homens. Não é para trazer fama entre os homens. A caminhada pela fé é para viver para a glória de Deus. É para arriscar o pescoço muitas vezes. É para se opor muitas vezes. É para viver a contracultura muitas vezes do nosso tempo, que solapam os valores absolutos e inarredáveis da palavra do Senhor. Uma pessoa que anda com Deus, queridos, não será notada entre os homens muitas vezes. Não terá fama entre os homens, pelo contrário. Terá por parte dos homens perseguição, insolências e tantas outras coisas. Mas será notado por Deus. É no secreto, no dia a dia, na comunhão com Deus, que esses homens e mulheres são feitos, abastecidos e nutridos. Muitas vezes, sofrendo lutas e provações, enfrentando lutas e perseguições. Isso mostra, queridos, que muitas vezes o Evangelho hoje tem sido equivocado em muitas igrejas. O Evangelho da notoriedade, o Evangelho da fama, o Evangelho da glória, que vai contra o Evangelho da cruz, o Evangelho da perseguição, da renúncia, da abnegação, da entrega da vida a Deus. Quer dizer, no secreto da vida, que escondem os segredos do coração. E assim é que há maior intimidade com a pessoa de Deus. O Senhor Jesus, quando Ele falando acerca da vida com Ele, da oração, Ele vai dizer assim: o homem de Deus entra no seu quarto, e fechada a porta, ele ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que o vê em secreto o recompensará. Queridos, eu creio que nós vivemos um momento que nós precisamos cultivar
a vida de intimidade e comunhão com Deus no secreto. Às vezes tem irmãos e irmãs que a vida é tão frágil, tão vulnerável espiritualmente, porque no secreto não há piedade. No secreto não há leitura constante e intermitente da palavra. No secreto não há oração que descortina a alma diante de Deus. No secreto não há confissão verdadeira de pecados. Pela fé, Enoque, no secreto, andou com Deus. E aprove a Deus que o testemunho dele falasse para nós hoje aqui na Igreja Presbiteriana de Barra do Garças. Mas outra coisa, queridos, esse andar com Deus, na vida aí de Enoque, ele envolve relacionamento com Deus. Andar, queridos, nos dá a ideia de regularidade. Fala de fazer algo repetido. Por exemplo, quando você quer ter um relacionamento com alguém, o que você começa a fazer? Começa a andar com essa pessoa, caminhar com essa pessoa, jantar com essa pessoa, almoçar com essa pessoa. Quem gosta de pescar, pescar com essa pessoa. Quem gosta de ir para a academia, às vezes ir para a academia com essa pessoa. Viver a vida, o cotidiano com essa pessoa. E então, nesses corredores de tais lugares, há conversa, há diálogo. Um conhece o que o outro gosta, o que o outro não gosta. E de repente laços são estreitos. E relacionamentos são aprofundados. É por isso que a Bíblia fala de andar com Deus. Enoque andou com Deus. Caminhava a sua vida. Era vivida com a pessoa de Deus. Porque andar com Deus nos remete à proximidade, intimidade, comunhão, caminhada com Deus, obediência a Deus, temor a Deus, respeito a Deus, reverência a Deus. Andar com Deus, queridos, é proximidade e intimidade. E andar com Deus é um modo, um estilo de vida, uma atitude, uma postura de fé, onde você caminha lado a lado com aquele que é Senhor de tudo e de todos. Aí surge uma pergunta assim, né? Como andar com Deus? Eu pergunto, Enoque viu Deus? Ele viu Deus face a face? Não há nenhum registro na palavra de Deus que Enoque tenha tido alguma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Ele não viu Deus. Mas como pode alguém andar com quem não vê? Aí o texto responde, pela fé. Porque sem fé, diz o verso 6, que é impossível agradar a Deus. Ele andou com Deus, agradou a Deus pela fé. Pela fé, queridos. Deus é invisível. Deus é espírito. Mas pela fé, nós temos certeza de que Ele existe, de que Ele anda conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons e alegres, festivos, mas também nos momentos complicados, difíceis, nas estradas poerentas da nossa existência,
naqueles vales mais sombrios, aqueles vales de morte, como diz Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, o teu cajado me consola. Pela fé, queridos, ele andou com Deus, ele tinha convicção, certeza, de que Deus estava com ele. Porque fé, queridos, é ver a Deus sem a gente ver Ele. Porque fé é certeza de fatos que não se veem. Agora, para andar com Deus pela fé, é necessário, queridos, nós termos uma compreensão acerca de quem Deus é. Enoque tinha uma compreensão de quem Deus era. Deus é aquele todo-poderoso que do nada, do vazio, Ele traz à existência toda a criação. Aquele que diz haja luz e houve luz. Aquele que diz haja separação entre as águas e a terra e houve separação. Enoque tinha compreensão de que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Enoque tinha compreensão da soberania de Deus, ele sabia que Deus era Deus e ele era servo. Enoque tinha compreensão de que Deus é santo, 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 limpo de mãos e puro de coração. E que para andar com Ele, tem que ser em santidade de vida. Enoque sabia que Deus era santo, 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 que Deus era todo-poderoso, que Deus era onipresente, que Deus estava presente em todo lugar. Se ele procurasse o mais profundo abismo, como diz Davi, Deus estaria lá. Se ele tomasse as asas da alvorada e se detesse nos confins dos mares, ele sabia que lá estava Deus. Se ele fosse para as densas trevas, ou se ele fosse para a mais clara luz, Deus estaria nas trevas e na luz, porque trevas e luz para ele são a mesma coisa. Eu acho isso extremamente interessante. Porque para andar com Deus, a gente tem que ter uma compreensão de quem Ele é. Olhe para mim aqui, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu creio que a nossa geração está perdendo a perspectiva de quem Deus é. Muitas vezes movidos por músicas como a da Xuxa, né? O cara lá de cima, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Deus é o cara lá de cima. Deus é visto hoje como aquele vozão que já criou os seus filhos e agora olha para os netos e diz assim: olha, faça o que você quiser, eu te amo. Perdeu-se a perspectiva de quem Deus é. Queridos, quem anda com Deus sabe quem Deus é. E ele, sabendo quem Deus é, ele sabe que não pode andar com Deus de qualquer maneira. Quem anda com Deus não fala o que quer para Deus. Quem conhece a Deus não adora a Deus de qualquer maneira. Não anda com Ele de qualquer jeito. Queridos, hoje, nós vivemos um momento onde muitos cristãos pensam o seguinte: não tem problema. Hoje fala-se de conversão, por exemplo, de
Você vê lá, modelo tal, converteu-se ao Evangelho, converteu na igreja tal, mas ela continua posando nua para as revistas masculinas, porque não tem problema. Converteu o empresário tal, mas ele continua trapaceando, roubando. Converteu o fulano, mas ele continua mentindo. Perdeu-se a perspectiva de quem Deus é e do que Ele exige na caminhada com Ele. Essa semana alguém postou um vídeo de um jovem que dizia cristão. Pasmem vocês, ele dizia: eu sou um cristão gay, e eu estou procurando um cristão gay para eu casar. Feito tudo enganado. Primeiro, Burger King, né? Lá se foi meu hambúrguer. Colocou essa semana, ou esses dias atrás, uma propaganda LGBT, onde as crianças falam e explicam acerca da homossexualidade. Alguém aqui já viu alguma reportagem ou leu alguma coisa sobre o grupo queer? Associação queer, associada ao LGBT. Leia para vocês verem. Vocês vão perceber qual o pensamento acerca da vida cristã, da vida normal do homem e da mulher. O que pensam acerca de evangelização. Que nós vivemos um momento na história que, para andar com Deus, nós precisamos resgatar a compreensão de quem Deus é e do que Ele revelou em Sua palavra como vontade normativa e regra para a nossa vida. Meus amados irmãos, homem ainda nasce homem, mulher nasce mulher de acordo com a Bíblia. Mentira ainda é pecado de acordo com a Bíblia. Sexo antes do casamento é fornicação ou adultério de acordo com a Bíblia. Mentira é pecado, roubar é pecado, corrupção é pecado. Para andar com Deus, que só é possível pela fé. A fé no Deus das Escrituras Sagradas, que é santo, santo, santo. Um homem como Isaías, quando tinha a perspectiva real da presença de Deus, olhava e dizia: ai de mim, eu estou perdido. Primeiro porque eu sou um cara que tem os lábios impuros, depois porque eu habito no meio de gente que também é impura. Esse ai de mim, quando tem a perspectiva diante de quem nós estamos, diante do Deus extremamente santo. Diz: não há vida cristã, não há comunhão com Deus e comunhão com o pecado. O escritor de Hebreus deixa isso muito claro. O escritor de Hebreus ele vai dizer assim, que em Cristo, e eu creio piamente que Enoque tinha essa perspectiva, de viver com Deus sabendo quem Ele é, e sabendo que ele só vivia na presença de Deus, porque aprouve ao Deus soberano conceder-lhe o privilégio e a honra de caminhar com Ele, em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus vai dizer assim no capítulo 10, que Deus em Cristo nos dá o privilégio da comunhão com Ele. E agora nós temos o privilégio de ter proximidade, intimidade, comunhão com Deus, podemos aproximar dEle. Mas aí ele vai dizer assim, que essa aproximação não é de qualquer maneira.
lá no capítulo 10, quando ele diz no versículo 23, aproximemo-nos com sincero coração, tendo plena certeza de fé, purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, esse texto mostra o seguinte, que para aproximar de Deus, a gente tem que ter o coração, primeiramente diz o texto que a gente tem que ter o coração aspergido. Isso aí era uma referência de que a verdadeira purificação não é externa. Os homens eram purificados e aspergidos externamente como símbolo de purificação. Agora o texto está dizendo, olha, nós temos que ter o coração aspergido. Purificado. Aspergido pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus. E não só isso. Ele diz também que ter o coração, mas ele diz, a mente, tendo a má consciência purificada. Olha para você ver, coração e mente. A palavra para arrependimento no Novo Testamento é a palavra metanoia, que dá a ideia de mudança de mente, de propósito, de direção. Ele está dizendo que o nosso coração tem que ser aspergido, e a mente, a má consciência, ou seja, a mente culpada e cheia de maldade, tem que ter a maldade e a culpa removida pelo Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E ele não para aí. E ele diz que o corpo, olha, queridos, coração, a mente e o corpo. Ou seja, o homem, para aproximar diante de Deus, ele tem que ter todo o seu ser invadido pela graça, purificado pelo sangue de Cristo. Só assim ele pode aproximar-se da pessoa de Deus. Enoque andou com Deus, teve comunhão e intimidade. Enoque, no meio de uma geração corrompida e pervertida, ele era uma luz a brilhar, agradou a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, não há projeto mais importante, não há projeto mais sublime, mais valioso, mais seguro, mais compensador do que andar com Deus. E com esse projeto de andar com Deus, as circunstâncias, elas se curvam, elas se dobram diante do valor mais alto que esse projeto clama, proclama e declama: andar com Deus. Queridos, primeiro exemplo de fé que o texto de Hebreus dá é de um adorador, que pela fé podemos adorar a Deus. O segundo grande exemplo de fé é que nós podemos andar com Deus. Pela fé nós podemos desfrutar da comunhão e da intimidade com Deus. Isso vai quebrando paradigmas. E quando você chegar lá no final da caminhada do capítulo 11, você vai perceber o conteúdo da caminhada pela fé. A sublimidade que é. Meu amado, se você ainda não experimentou comunhão com Deus, eu quero desafiar você a experimentar a comunhão com Deus. Não existe nada mais compensador, nada mais profundo, nada mais significativo do que ter comunhão com Deus.
Você pode perguntar: como posso saber se eu estou andando com Deus? Eu posso fazer algumas perguntas diagnósticas para você, para saber se você está andando ou não com Deus. A primeira pergunta eu poderia dizer para você: Deus tem exclusividade na sua vida? Ele é o único Deus da sua vida? Ou tem muitas outras coisas que ocupam o lugar de Deus e são verdadeiros ídolos no seu coração? A Bíblia diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema, é a confissão de fé hebraica. Para saber que se nós andamos com Deus, nós temos que vasculhar o coração. Para saber se Deus é o único Deus da nossa vida, ou se nós temos sido o Deus da nossa vida. Ou as coisas ou pessoas têm ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Segunda pergunta diagnóstica: você ama a Deus? Como sei se eu estou andando com Deus? Deus tem exclusividade na minha vida? Você ama a Deus? No Shema, na confissão de fé, para aqueles que andam pela fé, diz Deuteronômio 6, 4 a 6, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você ama a Deus? De todo o seu coração. A motivação de você estar aqui é o seu amor a Deus. A motivação de você viver a caminhada cristã é o amor a Deus, que te amou primeiro. E uma outra pergunta diagnóstica: você vive de acordo com a vontade de Deus? Para saber se nós andamos com Deus, nós temos que perguntar: eu vivo de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas? Miqueias 6:8, perguntando sobre o que Deus deseja de nós, Miqueias responde: Ele te declarou a homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou Ezequiel, no capítulo 20, versículo 19, que diz: eu sou o Senhor, vosso Deus, andai nos meus mandamentos e guardai os meus juízos e praticai-os. Para a gente saber se a gente anda com Deus, a gente tem que perguntar: a minha vida está de acordo com a vontade de Deus? Como eu sei qual é a vontade de Deus? As Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus para a minha vida. E nós, na nossa confissão de fé, nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Pela fé, Enoque andou com Deus, agradou a Deus, teve comunhão com Deus, teve intimidade de tal maneira com Deus que aprove a Deus quando olhou para Enoque. Na sua graça, bondade e misericórdia, resolveu que Enoque, esse não vai experimentar o salário do pecado, da morte. Tomou para si, para que os seus outros 400 anos de vida pudessem já estar sendo vivida no deleite pleno da pessoa de Deus. Que Deus nos abençoe. E que pela fé eu e você possamos andar com Deus. Amém? Vamos ter um desafio, queridos? Queria desafiar você a andar com Deus. A desafiar você a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Que não se amolda ao seu tempo, à sua cultura, aos seus valores.
mas que olha para a palavra de Deus como absoluta regra de vida. E de repente você arrisca tudo para a sua vida com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Palavra que desafia, palavra que orienta, palavra que exorta, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que ilumina o nosso coração. Palavra que nos desafia a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes, crianças do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o nosso coração, Pai. Coração pecador, mas lavado pelo Senhor. Não deixe, Pai, que as ilusões desse mundo, que os valores desse mundo, os costumes desse mundo, as iguarias desse mundo, iludam, seduzam o nosso coração. Mas que o nosso coração possa estar afincado, fundamentado em Cristo Jesus. Que o nosso amor maior seja Deus. Que o nosso alvo maior seja agradar a Deus. Ó Deus de graça, Deus de bondade e misericórdia, tenha piedade de nós. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, a mão da nossa vida, para que vivamos como sal nesse mundo, Pai, tão apodrecido. Sabemos, ó Deus, que o Senhor colocou a tua igreja aqui com um propósito. Que essa igreja salgue, que essa igreja preserve tantas vidas, Pai, que estão apodrecendo no pecado. O Senhor colocou a tua igreja aqui para ser luz. Luz, ó Deus, em meio a tantas trevas, a densas trevas, Pai. Quantos caminham por caminhos de morte, pensando que estão caminhando em caminhos de vida. Por isso, ó Deus amado, faz de nós, igreja do Senhor, sal e luz no lugar onde estamos inseridos. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre. De paz, e que Jesus, o príncipe da paz, nos conduza em perfeita paz.